Existe um conhecimento magno, uma santa educação que nos capacita a desvendar e redescobrir os mistérios dos mistérios, os segredos dos segredos, os conceitos de magia, esoterismo, espiritismo e etc., que sempre estiveram ligados à humanidade ao longo da história. Você está preparado para descobrir esses mistérios dos mistérios? Olá, meus queridos! Meu nome é Rosilene Sampaio. Seja muito bem-vindo aqui a este canal Sexta Densidade. Eu criei este canal para falarmos de espiritualidade e expansão de consciência. E hoje aqui estou começando uma série, O Despertar. Vou trazer aqui para você vários livros que, na minha história, estão me despertando e também podem começar a te despertar. Despertar para quê? Para a verdade. E o primeiro livro que eu trago aqui para vocês é o livro de ouro de Saint-Germain. A sagrada alquimia do eu sou. Gente, esse livro mudou a minha história e eu vou trazer todas as experiências também, junto com o despertar aqui para vocês. Esse livro mudou a minha história, assim, em pouquíssimo tempo. Foi, assim, um despertar full, assim, uma coisa, uau! Foi através desse livro. E esse conceito do eu sou, gente, já apareceu para mim há muito tempo. Mas agora, neste ano de 2026, se você está vendo em outra época, seja muito bem-vindo, mas eu estou falando aqui diretamente de 2026, de agosto de 2026, e esse livro apareceu para mim em abril de 2026, e em pouquíssimo tempo a minha vida virou do avesso, que do avesso é que era o lugar certo. Então vamos lá, nesse capítulo 1, eu vou mostrar para você o poder do eu sou, vou dar a introdução, vou falar do Conde Saint-Germain, que foi quem inspirou esse livro, tá? Então vamos começar, gente. Vou primeiro explicar para vocês aqui quem era Saint-Germain. Conde de Saint-Germain. Aí está em parênteses assim, Transilvânia, 28 de maio de 1696. Aí tem um nome aqui que eu não sei pronunciar. 27 de fevereiro de 1784. Veja, né, o tempo. Foi uma das figuras mais misteriosas do século XVIII. Tido como um místico, alquimista, ourives, lapidador de diamantes, cortesão, aventureiro, cientista, músico e compositor. Olha quanta coisa Saint-Germain era na sua passagem aqui na Terra. Após a data de sua morte, de precisão incerta, em parênteses, várias organizações místicas o adotaram como uma figura modelo. Ele se transformou em um modelo nas sociedades místicas da época. Segundo relatos antigos, era imortal e possuía o elixir da juventude e da pedra filosofal. Quem aí já ouviu falar da pedra filosofal? Então, gente, esse aqui é um relato de quem ele foi, não precisamente corretamente, tá? Porque isso aqui são especulações sobre ele. Mas ele deixou os escritos para nós, que alguém pegou e transformou em um livro. E é isso que importa, né, gente? Agora, né, a alquimia do eu sou. Vamos ver a alquimia do eu sou? Origem do eu sou. Por que a gente fala eu sou? Muitos conhecem. Eu conheci, por exemplo, gente, primeiramente na Bíblia, né? Naquela passagem de Moisés, né? Eu sou o que sou. Em hebraico, aí tá escrito aqui, pronunciado Erier, Esher, Erier. Eu sei que é assim, gente. Erier, Esher, Erier. Eu sei que no finalzinho tem uma puxadinha, tá? Então, é uma tradução comum em português da resposta de Deus usada
na Bíblia hebraica, quando Moisés perguntou o seu nome. É um dos versos mais famosos da Torá, que é o livro dos judeus. Significa arriar, existiu, o que era em hebraico. Então, se formou Erier. É a primeira pessoa do singular, da forma imperfeita. É geralmente traduzida nas Bíblias em português como serei. Erier, Esher, Erier, muitas vezes contraído em português como eu sou, que na verdade é eu sou o que sou, né? Foi o que Deus falou para Moisés. Então ficou o nome de Deus como eu sou, porque na verdade é quando a gente fala de nós mesmos. Quando você fala de você, você fala o quê? Eu sou Rosilene Sampaio, eu sou Zé da Silva. Você fala eu sou para você, então quer dizer, tem algo por detrás disso. Vamos começar agora pelo capítulo 1 aqui, tá? Então, essa série vai ser assim, tá, gente? Cada vídeo eu vou trazer para vocês um capítulo. E eu dei a introdução do Saint-Germain e da origem eu sou, para a gente entender melhor de onde vem essa expressão eu sou e por que é tão poderoso esse eu sou na nossa vida, tá? Capítulo 1, eu sou. A vida, em todas as suas atividades, em toda a sua manifestação e onde quer que se expresse, representa a fonte criadora, mantenedora e renovadora de todas as coisas. O Todo-Poderoso, em ação, energia, frequência, corpos e formas. Então ele fala que a vida como um todo, tudo, vamos colocar como tudo, em toda manifestação, em tudo que é, em tudo que há, vem e representa a fonte, que a gente costuma falar fonte criadora, mas na verdade é a fonte criadora, mantenedora e renovadora. Por quê? Esse conceito é da tríade. Eu entendi ao longo desse livro que eu li e tem uma parte que só fala disso no livro, né? A gente vai chegar lá em breve, que fala do Deus criador, mantenedor e renovador. Então é assim, Deus cria, mantém e renova, porque não pode ficar parado. Tem que ter uma evolução sempre. E para se ter uma evolução sempre, precisa de renovação. Então perceba na sua vida, eu sou muito questionadora, gente, perceptiva. Então quando eu li isso aqui, Deus criador, mantenedor e renovador, que tem muito essa expressão nesse livro, eu penso assim, a gente cria, a gente mantém aquilo por um tempo, a gente aprende com aquilo e aquilo precisa se renovar. Dá um tempo ali, aquilo precisa crescer, precisa evoluir de alguma forma, né? E tem outras egrégoras e filosofias que falam sobre isso de um outro modo, tá? Então vamos lá. Devido ao desconhecimento e tamanha ignorância de como aplicar o pensamento e emoção, os seres humanos, ao longo das eras, interromperam a passagem da essência divina em suas existências corpóreas. Se assim não fosse, a vida expressaria sua perfeição com toda a sua naturalidade em todos os seus momentos, emoções e sentimentos. Gente, isso aqui também eu aprendi com o material de Ra, a Lei do Uno, que é um dos livros que no futuro eu vou trazer aqui para vocês, que aqui, por exemplo, ele fala assim, de como aplicar o pensamento e emoção. Ele coloca como uma coisa só, pensamento, emoção. E lá na Lei do Uno, ele também colocam coisas assim, como uma coisa só, né? Então ele fala aprender, ensinar, aprender, é uma coisa só. Porque não existe uma coisa desassociada da outra. Amor, luz, luz, amor. Ele fala assim, o uno criador, amor, luz, amor, porque é a mesma coisa.
Amor é luz, luz é amor. Então ele fala amor-luz com uma barra, que significa a mesma coisa. E aqui, Saint-Germain já deixou isso pra gente. Pensamento, emoção. Então, significa a mesma coisa. Então, perceba os códigos, os mistérios dos mistérios ao longo do livro. Como eu gosto muito de estudar outras coisas, além de uma coisa só, né? Então, por exemplo, eu comecei aqui com o livro Saint-Germain, e depois já estava estudando a Lei do Uno, Joel Goldsmith e outros autores ao mesmo tempo. E eles falam coisas parecidas, né? E aqui eu notei a semelhança com a Lei do Uno, com o material de Ra. Ra é uma consciência que era canalizada lá e falava todas as perguntas lá dos questionadores, né? Então, eu fiquei muito impressionada quando eu entendi a questão do ensinar a aprender, aprender a ensinar, que é a mesma coisa. Então, enquanto eu estou aprendendo, eu estou ensinando. Enquanto eu estou ensinando, eu também estou aprendendo. Veja que é a mesma coisa. Então, quando eu tive esse conhecimento pela primeira vez, eu fiquei maravilhada, né? E eu comecei sempre nas minhas orações a falar amor, luz, luz, amor. Amor, luz, luz, amor. Agora aqui ele fala sentimento, emoção. Por quê? Uma emoção, ela não vem sozinha, ela vem a partir de um pensamento, ou que seja até mesmo um gatilho, um pensamento inconsciente. Porque o nosso cérebro é fantástico, né? O pensamento que gera emoção e a emoção que gera pensamento. Porque até no livro também do Joe Dispenza, ele fala dessa coerência mente, né? Pensamento, coração, coração, mente. Quer dizer, emoção com pensamento, pensamento com emoção. Isso precisa ser coerente, vibrar na mesma sintonia para então você manifestar as coisas que você quer, né? Curas e muito mais. Então, eu só dei um adendo aqui porque esse ensinamento é poderoso para nós que estamos despertando. Afinal de contas, nós estamos na série O Despertar, né? Então, vamos despertar. A tendência natural da vida é o domínio total de vossa consciente no convívio com o amor, a paz, a beleza, a harmonia e a opulência. Ele fala muito essa palavra, tá, gente? Opulência. É indiferente para a própria vida se vós utilizais ou não destes benefícios. Então, o que ele fala? Que tudo isso está disponível para nós. Amor, paz, beleza, harmonia. Mas a vida como um todo, ela é indiferente se você vai usufruir disso ou não. Então, aqui está falando bem do livre-arbítrio. Você escolhe viver isso ou não. Você busca viver isso ou não. A vida é indiferente. Ela vai estar produzindo tudo isso do mesmo jeito. Você vibrando nisso ou não. A vida, ela tá te oferecendo tudo isso. Você querendo ou não, está disponível. É mais ou menos isso que o livro está falando, tá, gente? Eu sou é a atividade da vida plena e inteiramente consciente. É inacreditável como os estudantes mais sinceros nem sempre chegam a captar o verdadeiro significado dessas duas palavras no domínio da vossa consciência. Olha que lindo, gente. Eu sou é a atividade da vida plena e inteiramente consciente. Então aqui ele está falando o seguinte: essas duas palavrinhas nem todo mundo sabe vivenciar na essência e viver o que essas duas palavras pode fazer com a gente. Então ele fala o seguinte, que a vida, ela oferece tudo isso, vai de você aceitar ou querer ou não. Mas para você viver tudo isso, você precisa aceitar essas duas palavrinhas e viver como. E, gente, é muito interessante, quando esse livro apareceu para mim, eu estava passando por um problema muito desafiador na minha vida.
E eu comecei a declarar o poder do eu sou, comecei a adentrar profundamente nessa filosofia. E tudo começou a mudar, tudo. E eu comecei a colocar em prática com qualquer coisa, porque ao longo do livro ele vai ensinando você a viver o eu sou. Não apenas a declarar, mas a viver. E a primeira vez que eu tive um resultado, né, vamos dizer assim, que eu coloquei em prática e tive resultado, esse eu sou, foi um dos dias, gente, que eu tava passando muito mal. Com esse desafio que eu falei para vocês, eu entrei em colapso, meu corpo, ele entrou em estado de alerta, né? Na neurociência fala que é estado que tá vendo perigo em tudo, então o corpo desregulou, aí vieram alguns sintomas. E um deles, né, era no estômago, era gases, era o intestino, era toda essa parte digestória. E teve um dia que eu comecei a passar muito mal, começou a me dar uma cólica assim, deu rolar de dor. Aí eu fui pro banheiro, sentei no vaso e comecei a massagear a minha barriga e comecei a declarar o eu sou. Falei da chama violeta, falei que eu sou saudável, eu sou a presença, eu sou em mim, eu declaro saúde. E eu fui fazendo isso e, gente, instantaneamente o sintoma sumiu. Ele desapareceu instantaneamente. Aquela dor que estava me deixando maluca, a ponto até de pedir para alguém me ajudar. Eu ia ter que ligar para alguém me levar para o hospital, de tanta dor que era. De gritar de dor, gente, gritar. Aí comecei a fazer isso e olha, sumiu. Aí eu falei, meu Deus, a primeira vez que realmente assim eu coloquei em prática o que o livro fala, acreditei com toda a fé que eu tenho e ali não tive mais dor nenhuma. Então, o que eu tô trazendo para vocês e ao longo dessa série vou trazer para vocês é que o poder do eu sou já existe em nós, já está dentro de você, né? Agora, se você aceita e usa verdadeiramente no poder da magna presença eu sou em você, você muda a sua história. E, gente, desde que eu conheci isso aqui, né? E eu já tinha decretos para todo lugar com isso, mas eu não sabia a fonte, né? Que ele fala aqui da fonte, a fonte de vida e poderosa luz infinita. Amor, luz, luz, amor. Então, eu comecei a declarar como uma reprogramação mental mesmo. Eu comecei a colocar papeizinhos para casa, assim, gente, todo lugar na minha casa tinha eu sou para lá, eu sou para cá. Eu acordava, falava eu sou, ia dormir, falava eu sou. Todos os decretos que ele ensina aqui, eu fui decorando, fui falando. E ali a minha vida foi, olha, dando um 360, não, um 180. Então, por isso eu resolvi trazer para vocês todos os ensinamentos que eu tô tendo, tudo que tá acontecendo na minha vida, porque eu sei que pode ajudar alguém, que pode fazer sentido para alguém. E é esse o meu trabalho aqui na Terra, é ajudar as pessoas a despertar. Então, vamos encerrar aqui. Quando dizeis eu não sou, fechais pela inconsciente a comporta que gera o fluxo dessa magna energia alerta e radiante. Então ele deixa bem claro, quando você fala eu não sou, você fecha a porta, mesmo que inconsciente. Você fecha a porta da magna energia alerta e radiante. Quando eu estava assim, com pouca energia, gente, para alguma coisa, porque por causa dos sintomas que eu passei, né, nesse colapso que eu tô falando para vocês há meses atrás, eu sempre repetia, quando eu precisava fazer vídeo, quando eu precisava fazer alguma coisa e eu não tinha energia, eu falava, eu sou a magna energia alerta e radiante desse corpo. E ali vinha a energia que eu precisava para poder fazer alguma coisa. E depois, ao longo dessa série, eu vou contar para vocês como eu me curei de verdade através desse poder aqui. E para encerrar de verdade, agora eu vou deixar para vocês o decreto
que ele fala que é um dos mais poderosos da Bíblia e do livro, né, do Saint-Germain, que foi o que Jesus nos deixou, que é eu sou a ressurreição e a vida. E você pode usar esse decreto para tudo, como eu uso. Eu sou a ressurreição e a vida na minha vida. Eu sou a ressurreição e a vida na minha mente. Eu sou a ressurreição e a vida no meu corpo. Eu sou a ressurreição e a vida na minha profissão. E por aí vai. Esse decreto você pode colocar para qualquer coisa. Por quê? É o decreto que fala, eu morro para isso e eu revivo para outro disso, né? Eu morro para uma coisa e renasço para outra. É mais ou menos assim. Então, esse poder que ele fala, o eu sou, é a plena atividade da Trindade, Deus criador, mantenedor e renovador. Criador, mantenedor e renovador. Vou falar muito disso nos vídeos por aqui, tá, gente? Então já guarda que Deus é a Trindade. Ele é os três juntos. Ele cria, ele mantém, mas ele também renova. Tá bom, minha gente? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário para eu saber se você tá gostando, se fez sentido para você ou não. E até o próximo vídeo, meus queridos. Tchau, tchau!